Olá, hoje a gente começa aqui o GPS Podcast com uma visita muito especial. A gente convidou a primeira-dama aqui de Brasília, Maiara Noronha Rocha, para ser a minha estreia de casa nova, aqui junto com Paula Santana, né, Paula? Que bom, Caio. Estou feliz e com a nossa primeira-dama linda, né? Bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado e obrigado por ser minha estreia aqui também. Já vou começar com o pé direito. Olha, primeiramente gostaria de parabenizar o Caio GPS por essa conquista e, de fato, a honra é toda minha de estar aqui, Caio, inaugurando esse quadro juntamente com você, né, nesse novo início aí. Então a gente fala muito aí de expectativa para 2023 e eu tenho certeza que a expectativa na sua carreira profissional é a melhor possível. E eu tô aqui para te aplaudir sempre e tá andando aí na construção de matérias, né, junto à GPS, desejando todo sucesso para a equipe. Obrigado, Maiara, obrigado demais. É um prazer a gente recebê-la aqui e que com certeza vai ser um amuleto da sorte para o podcasting, GPS Podcasting, brilhar bastante aí nas próximas edições também. Bom, para começar, eu quero saber o seguinte. Você se aproximou da Michelle Bolsonaro, ficaram bastante próximos, amigas, né? Com essa mudança de governo, você tem uma expectativa de se aproximar da Janja também, ou acha que são perfis diferentes, assim, de personalidades? Olha, eu não conheço a Janja, conversar com ela. Eu já tive um contato com ela quando ela esteve no Palácio do Buriti. Mas o que eu digo é o seguinte: quem está na política não deveria ter essa birra. Eu gosto de fulano, então vou trabalhar com fulano. Não gosto de Beltrano. Acho que isso não existe. E em relação às duas personalidades, eu sou fã, admiro demais o trabalho da Michelle. Tive a oportunidade de estar junto dela em várias ações aqui no Distrito Federal. E em relação à Janja, eu pretendo deixar o território aberto para que a gente consiga ter sempre grandes investimentos do governo federal, grandes parcerias do governo federal. Então, espero me surpreender positivamente, né, com a atuação dela. Espero que ela também abra espaço aqui para a população do Distrito Federal mais vulnerável, assim como Michelle Bolsonaro. Então, para mim, Michelle Bolsonaro é e sempre será uma grande líder na área social aqui do Brasil, e eu falo aqui do Distrito Federal. E a gente tem acompanhado aí nesse início de preparação para uma nova gestão, a gente tem acompanhado uma outra primeira-dama atuante. Então, eu estou assim estou assim como os brasileiros estão, tentando imaginar como será. Eu confesso que eu nunca conversei com ela a respeito disso, com a Janja. Então eu não sei ainda como vai ser. O futuro a Deus pertence e a gente vai vendo aí conforme o andar da carruagem mesmo. E, Maiara, falando dessa dinâmica, né, de governo novo, e falando de você especificamente, você viveu um boom ali 4 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás, que foi um casamento, a maternidade, o cargo oficial, e aí, de repente, a sua vida mudou 360 e você rapidamente se posicionou em todos esses aspectos, como primeira-dama, à frente do seu marido, à frente, que eu digo ali, companheira de trabalho dele, né? Que em seguida você assumiu um cargo, e também o tempo inteiro com seu filho ali no colo. Como foi isso, assim? Como foi essa jornada e essa virada meteórica que, de repente, você teve que se posicionar com firmeza em 3 frentes tão importantes? Paula, então, eu confesso que eu só fui digerindo conforme as quedas iriam acontecendo. Uma das primeiras matérias que eu participei, uma das primeiras entrevistas foi com a GPS, e eu estava completamente despreparada ali, né? Eu achei que seria só um questionamento, e de repente a GPS foi lá na minha casa, e eu estava com meu filho de dias de vida, não tinha nem um mês. Então, para tirar uma foto, e foi questionado sobre isso. O que eu pretenderia fazer ali e eu estou no colo com um bebê de dias. E eu confesso que naquele momento, a campanha aconteceu quando o Ibanez realmente firmou ali o compromisso de que queria entrar na campanha. Eu estava grávida de aproximadamente 6 meses. E então não houve uma preparação. Eu não me preparei para esse momento. Então, quando ele falou assim, vou ser candidato, porque o Jofran Frejá desistiu da candidatura, eu imaginei que esse era um sonho inatingível dele, né? Mas que, como esposa, eu teria que dar todo o apoio que ele precisasse. Você acreditava
na vitória dele no início? Então, no início não. No início eu só me sentia na obrigação de, como esposa, apoiar. Eu nunca cheguei para ele e falei assim, tá doido, não faz isso. Nunca. E desde o primeiro momento que ele falou assim, Jofran já desistiu, eu vou entrar na campanha, aí eu fiquei, meu Deus, mas não desencorajei em fala para ele, né? Mas eu não acreditei. E aí as coisas foram acontecendo, né? A campanha foi crescendo de uma forma meteórica também muito rápida. E aí como foi essa observação que você fez? E de uma hora para outra meu filho nasceu, de uma hora para outra teve a posse e eu recebi um convite para ir para o Hospital da Criança para fazer uma visita oficial com o Ibanez, quando meu filho tinha mais ou menos 2 meses. Então a minha visita no Hospital da Criança mexeu muito comigo. Eu tinha um bebê de dias, eu ainda estava naquele puerpério, naquela parte ali emocional, só quem é mãe sabe do que a gente, né, dos nossos hormônios oscilando ali no começo. E eu me deparei com um hospital onde as mães estavam ali, muitas clamando pela saúde dos seus filhos, precisando de socorro, entregando seus filhos para médicos cuidarem. E aí eu olhei naquela situação e naquele dia, na minha primeira visita oficial com o Ibanez, eu olhei e pensei assim, e aí? Será que eu vou ser a esposa que realmente é a esposa só do acompanhar, do jeito que hoje eu estou ali, naquele dia, né? Só acompanhar? Eu posso tentar contribuir de alguma forma. Então, assim, eu sou advogada, eu vim da iniciativa privada, eu que trabalhei para diversos sindicatos aqui do Distrito Federal. Então, eu trabalhava na parte de direitos reais, família, consumidor. Então, eu lidava com problema pessoal daqueles servidores. Problemas reais, né? Problemas reais. Então, quando eu olhei naquela situação, eu vi que, pela bagagem até dos sindicatos, eu poderia contribuir de alguma forma para o governo. Então, eu virei a chave naquele momento. O dia que eu virei a chave, que eu decidi que eu seria uma pessoa atuante e rápido, foi na visita ao Hospital da Criança. E aí você falou isso pro governador? Não, eu não falei. Na cabeça, ninguém imaginava, nem ele imaginava. Então, assim, eu falo aqui abertamente que eu fui conquistar uma sala minha no Palácio do Buriti agora no segundo mandato. Até agora, no segundo mandato, Maiara, não tinha uma sala. Eu tinha um gabinete, que era das políticas sociais, que era da minha equipe. A primeira-dama tem um espaço fixo? Não, então, me perguntaram isso na campanha. Teve uma candidatura no Rio Grande do Sul, né? Aconteceu um episódio no Rio Grande do Sul. E aí vieram me questionar isso. Maiara, eu vejo que você é muito atuante aí no Distrito Federal. Eu queria entender onde que fala, qual é o papel da primeira-dama. Aí eu falei, então, não existe hoje um protocolo, não existe algo que dá diretriz. Primeiras damas fazem isso e não existe. Tanto que no Palácio do Buriti também não existia gabinete da primeira-dama. Por quê? Porque a primeira-dama não é um cargo, né? Participa quem quer. Então, se você tem identidade com algo, você pode tocar. E eu decidi. Então, assim, eu nunca cheguei para o Ibanez para falar assim, olha, eu vou atuar. De repente, ele me viu entrando nas questões. E no começo eu vi que ele ficou meio assim. Por quê? Porque o governo ficou também. Eu acho que todo mundo olhava para mim e pensava assim, gente, que ela tá com um bebê, o que ela tá fazendo aqui? Por que ela não vai cuidar do filho dela? Por que ela fica dando pitaco aqui? Não tem o que fazer, não. Só que é isso. Naquele momento eu vi assim, o tempo passa. E eu sou filha de 2 servidores públicos aposentados. Então, via de regra, eu nunca passei dificuldade na vida, eu nunca fui de uma família pobre e não era de uma família rica. Então, eu era, como a grande maioria das pessoas aqui do Distrito Federal, classe média, filhos de servidores públicos. Então, eu sou filha única, né? Então, por que eu falo isso? Porque eu nunca passei dificuldade, mas eu sempre fui usuária do serviço público. Eu fui usuária do transporte público e reclamava horrores. Eu fui estudante de escola pública a vida inteira. Você eu tenho as minhas reclamações, ônibus, então. muito. Meus pais são servidores públicos, então eu acompanho a vida inteira algumas observações dos meus pais. E aí meu marido virou governador. Então, tudo aquilo que um dia eu reclamei, será que não era o momento de fazer alguma coisa? Aí eu olhava para aquela situação e falei, são 4 anos. 4 anos passam no estalar de dedos. Então, eu preferia naquele momento me dividir. Então, não fui uma mãe 100% para o meu bebê. Porque assim, a gente luta ali no serviço público para uma estabilidade da maternidade. Então, 6 meses de licença maternidade, mais a estabilidade quando você volta. A gente luta por isso. E eu, como filha de servidores públicos, eu sonhei em um dia passar num concurso público para ter estabilidade, para ter um filho. E um concurso que eu almejava era o Tribunal de Justiça, porque ainda tinha a maternidade lá, né? A creche dentro do Tribunal de Justiça. Então, assim, o que eu imaginava?
em viver a maternidade bonitinha, minimamente ali os meus 6 meses com meu filho, e de repente eu não consegui aplicar na minha vida aquilo que um dia eu sonhei. Pelo contrário, meu filho, quando estava com 20 dias, teve que dividir a mãe dele com outras tantas crianças, com outras tantas famílias. Então, hoje, meu filho tem 4 anos, acabou de fazer 4 anos, a idade do mandato. E tem horas que me dá o arrependimento, tem hora que eu olho para trás e falo, ai, não valeu a pena. Quer saber? Eu devia ter ficado mais com meu filho, não sei o que, não sei o que. Mas olha, eu vou te contar, acho que mãe vive essa culpa eterna, né? Eu falo a mesma coisa, falo, ai, gente, acho que eu trabalhei demais, tinha que ter ficado com a minha filha mais tempo. Não, então não adianta. Acho que a gente está no nosso lugar sempre. Deus coloca a gente nos nossos lugares na hora certa, né? Eu acho que a sua performance como mulher, especialmente, foi muito importante para Brasília, muito mesmo. Você abriu muitas portas, exatamente porque você teve essa vivência de filha de servidores públicos e usuária. A Maiara, você tem um perfil de ser um trator, né? Você entra e acontece, eu costumo repetir isso para você nas nossas conversas, eu falo assim, eu fico impressionado com a capacidade dela de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Você encontrou muita cara feia por conta desse seu jeito e por ser esposa, que tem esse estigma, esposa do governador. Encontrou muita cara feia na sua frente aí por essas decisões que você tomou? Muito. O começo ali foi muito difícil. Eu falo hoje com muita convicção de que eu tive que me fazer respeitar muitas das vezes. Porque muita gente pensa assim, não, ela é esposa do governador, então o que ela fala vale. Não, ela é esposa do governador, então o que ela falar, tudo vai acontecer. E não era assim, pelo contrário. Então eu sofri ali no começo. E era isso, uma coisa quem está ali na linha de frente, o nome que vale, a posição é do meu marido. Então, por mais que às vezes nem ele me desse credibilidade em determinados momentos, eu estava nos bastidores vendo. Então, muita gente chega para a primeira-dama para falar algo que não chega no governador. Então, eu falo isso muito para a população. Às vezes a população está ali. Eu estou vendo esse buraco aqui na minha rua e não é possível que esse governo que não está aí há não sei quanto tempo não vê aqui, não organiza aqui, faz aqui. Mas muitas das vezes o governador está numa posição tão acima que muitas coisas que são consideradas pequenas não chegam no ouvido do governador, mas chegam no ouvido da primeira-dama. Então, se chega no meu ouvido, por que eu vou ignorar essa informação? Eu não vou ignorar essa informação. Aí, em vez de eu chegar para o Ibanez e falar, Ibanez, então, tem um buraco lá na rua X do PSUL para a gente tapar, aí o que eu faço? Eu vou lá no serviço de obras, eu vou lá no secretário tal, tá tendo problema aqui de atendimento na UPA, não sei das quantas. Aí, em vez de eu chegar, Ibanez, tá tendo problema lá na UPA, eu já vou direto em quem resolve. Então, isso foi algo que eu gostei muito de fazer, de ouvir os problemas, ou de um dia ter reclamado daquele problema e eu conseguir chegar em determinados locais. E isso só foi possível depois de muito tempo. Então, não foi o nome do Ibanez que me deu condições de ajudá-lo em outros órgãos, com outros secretários, com outras autoridades. Foi de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, hoje eu falo que eu confesso que eu não sei ao certo como eu estarei nesse próximo mandato que está prestes a se iniciar. Mas eu tenho plena convicção de que eu não sou uma mulher parada. Eu também tenho. Eu tenho plena convicção disso. Então eu espero realmente fazer valer. A gente sabe que governo, ele é um mandato podendo uma reeleição, né? E aí depois compete a ele. Então, assim, o que eu tenho hoje? Certeza, são 4 anos. São 4 anos que passam rápidos. Eu agora tenho uma experiência muito maior, sou muito mais madura, muito mais convicta do que eu sei o que é problema, onde eu posso contribuir. Então, nesses próximos 4 anos, eu quero avançar. Só que, assim, eu sei onde eu errei também. Já parei para refletir em alguns pontos que, para mim, foi um absurdo, às vezes, eu ter feito determinadas ações. E aí eu quero não repetir esses erros. Quais, por exemplo? Como que é? Quais? Ou qual? Por exemplo? Então, como você falou, pelo fato de eu ser muito atuante, em algum momento eu me achei muito competitiva. É como se assim, eu quisesse mostrar para o mundo que eu sou melhor que fulano, que eu faço mais que Beltrano. Então, essa parte da competição, de ser competitiva, para mim foi o pior erro que eu tive dentro desse mandato. Porque eu, Maiara, por ser esposa do governador, não posso competir com autoridade nenhuma. Eu acho que o meu papel ali é, muitas das vezes, se vier o não para mim, se eu falar, a gente precisa resolver isso, e eu ver que algo não aconteceu, o que compete a mim é tentar puxar aquela autoridade.
né? É tentar mostrar que o protagonismo não é meu, é nosso. Da nossa gestão. Então, assim, um erro que eu quero tentar corrigir nesse é não viver de competição. Isso é amadurecimento, né? É amadurecimento, com certeza. Com certeza. E, na verdade, nem sempre a gente pode chamar de erro. Acho que talvez de resultados, né? Isso a gente aprende muito quando a gente vai vivendo as coisas. Porque no meio do governo, a gente viveu uma pandemia. E eu acho que veio aquele sentido de urgência, e você vivendo ali do lado, ainda do lado do seu marido, sem aquela atuação oficial, até porque o cargo, né, na secretaria veio depois, eu acho que veio uma demanda informal para você, das pessoas, né? Comida, remédio e tudo, né? E foi nessa época até que a gente passou a conviver um pouco mais, porque as pessoas começaram a te buscar e todo mundo meio que se uniu para falar, gente, a gente precisa atender essas pessoas, né? Eu falando aqui como fundação, e você foi muito assertiva, especialmente na segurança alimentar, também junto com a Ana Paula, né? Que também duas mulheres aguerridas, né? Eu acho que mesmo, quando eu falo de resultado, não de erro, é porque mesmo talvez você achando que você atravessou pontes, eu acho que elas foram fundamentais, porque muitas famílias foram alimentadas a partir desse gesto. E depois, nunca foi o bastante, né? A gente viveu muito isso, né, Maiara? Era cesta básica, era álcool, era máscara, era cobertor, era roupa, e era um pedido sem fim. Como é que você convive? Exato. Como é que você conviveu com isso? Porque... Fora a questão da doença também, que já altera todo o emocional também da família, Exato. das pessoas. Né? Não, e depois eu acho que um desdobramento que veio muito, muito à tona, também não sei queria saber como você lidou com isso, foi a violência doméstica, né? Ali as agressões às mulheres. Então, como é que foi esse seu cenário, onde você, que já tinha essa verve da sensibilidade, o seu cargo teve que se tornar um cargo 100% humanitário, para que você conseguisse fazer todos esses atendimentos dentro de uma pandemia que a gente nem sabia se a gente ia estar vivo no mês seguinte. Então, nós vivemos numa era de imediatismo. Nada hoje consegue esperar. Então, há poucos anos atrás, a gente tinha que fazer um pedido por um serviço público através de e-mail, de fax. Né? Então, você tinha que esperar o horário comercial de dias úteis para poder tratar de um problema. E hoje em dia existe um telefone que a demanda é 24 horas e você tem que resolver imediatamente, porque senão seu chefe chama a sua atenção, senão, no caso do serviço público, senão alguém ali da população acha que você está com frieza diante daquela situação, ou o serviço tende a ser esquecido ali no setor burocrático de onde você está localizado ali, se você é servidor público. Então, o imediatismo no serviço público, na pandemia, foi um fator de dificuldade. Exatamente porque o serviço público não é iniciativa privada, não é assim, eu estou vendo ali 15 pessoas passando fome. Na iniciativa privada, quando você junta ali o terceiro setor, quando você junta ali pessoas da população, empresários, você resolve ali num estalar de dedos, sem burocracia. Mas quando você vai para o serviço público, não existe isso, você tem caminhos a percorrerem, protocolos obrigatórios a serem seguidos. Isso é uma dificuldade muito difícil ali na pandemia. Quando eu assumi a assistência social, vou tentar fazer, não vou entrar muito em detalhes, mas só para poder fazer esse histórico do quão foi positivo, mas ao mesmo tempo é uma torneira que não tem fim. Né? Naquele momento, existia aqui no Distrito Federal 6 mil cestas básicas em atraso e 12 mil solicitações de cestas básicas. Eu, Maiara, quando assumi, achei aquilo um absurdo. Gente, como é que tem 6 mil pessoas esperando a cesta básica, sendo que elas já receberam um aval do poder público? Ah, mas então, a gente não tem nem no contrato aqui previsão de conseguir abraçar com urgência, vai demorar um tempo e tudo. Aí veio GPS, aí veio o terceiro setor todo, fizemos uma mobilização social, arrecadamos as cestas básicas, mais de 14 mil cestas básicas, enfim, zeramos a fila em 2 dias com a força policial, toda a força policial aqui do Distrito Federal. Foram vários parceiros para resolver um problema, a Defesa Civil, todo mundo. Diante daquela situação, a gente criou o cartão Prato Cheio. Né? E de 6 mil famílias, a gente está em 87 mil famílias hoje. 87 mil famílias recebendo cartão
prato cheio, porque é para se alimentar e ter, eu falo muito isso, autonomia e poder de escolha. Muitas famílias recebiam um pacotão das cestas básicas ali na sua casa, mas nunca conseguiram escolher se iria comer carne moída, um peixe, o que caberia naquele mês. Hoje elas escolhem o que elas vão comprar ali no supermercado, elas têm a dignidade de chegar no caixa e pagar. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a minha vinda trouxe uma transformação na parte de transferir a autonomia ali para aquelas pessoas. Olha, dona Maria, agora a senhora está passando por um momento de dificuldade. Nesse momento que a senhora está passando por uma dificuldade, está aqui um valor que é para a senhora poder se alimentar e poder escolher ali algo na sua alimentação. Momento de pandemia, né? Só que aí, essas 87 mil famílias ainda é um número pequeno dentro do Distrito Federal. A gente precisa avançar muito mais. Qual a estimativa hoje, assim, de famílias que passam fome no DF? Então, hoje, como a gente tem vários benefícios sociais, a gente fala muito da linha da extrema pobreza. Porque não é só o benefício do cartão prato cheio. O cartão prato cheio nada mais é que a cesta básica. Mas a pessoa precisa de muito mais para se alimentar. Ela precisa de um benefício de transferência de renda, ela precisa pagar uma conta, ela precisa pagar um transporte, ela precisa bancar ali a parte da alimentação. Aí tem o cartão gás, que supre também, que vem para fortalecer isso. Temos a cesta verde. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, que existem 100 mil pessoas aguardando atendimento na assistência social. Dessas 100 mil pessoas, não significa dizer que 100 mil pessoas estão passando fome e precisam do cartão prato cheio. Pode ser que de 100 mil pessoas, 80 estejam precisando de cartão prato cheio, mas as outras de um auxílio da assistência social. Maiara, é um absurdo, porque são 100 mil pessoas aguardando. E, né, eu estou dando um número simbólico, não é que é esse número, eu estou dando um número simbólico aqui para construir esse raciocínio com vocês. Então, por que foi possível apontar hoje quantas pessoas a gente tem procurando assistência social? Porque a pandemia nos obrigou, enquanto poder público, a colocar, um telefone, um call center, uma internet. Porque antes de ter o telefone ou a internet, era só olhômetro. A autoridade não tinha como contabilizar esse número. Aí tinha as pesquisas do IBGE, que a gente, né, que elas ocorrem aí periodicamente, mas não acompanha todos os dias. O telefone, a internet, ela faz com que o giro seja diário, com que o giro seja por hora. Enfim, a gente conseguiu ter uma noção da realidade apresentada e não aquilo que o meu olho ou meu sistema aqui no computador aponta. Então, diante da pandemia, por isso que eu falo assim, tudo tem um ponto positivo. A pandemia foi um período de muita dor, ainda é um período de dor, de muitas perdas, mas a pandemia obrigou o poder público, e eu falo não só no Brasil, mas internacional, a dinamizar, a desburocratizar muita coisa e a acelerar esse processo. Então, enquanto eu fui gestora da assistência social aqui do Distrito Federal, eu fiquei feliz por ampliar e facilitar esse acesso. Eu fiquei feliz por isso. Eu sou feliz por ter sido conhecida como a gestora que trouxe o cartão prato cheio, que hoje não é mais 6 mil pessoas, mas 87 mil famílias, que a pessoa ela não tem que ficar pedindo todo mês, batendo ali na porta do poder público, pedir um pacote de cesta, mas que ela recebe por 9 meses. Então, assim, eu tenho orgulho de, junto com a minha gestão, de ter feito a maior nomeação da história de servidores efetivos, os concursados. Fora isso, de ter feito inaugurações. Então, eu fiquei 2 anos e 4 meses, então foram 2 novos CRAS, nós saímos de 27 pontos de atendimento do cadastro único, que é isso que vocês acompanham e fazem ali a matéria o tempo todo sobre as filas dos CRAS. Então, antes existiam 27 pontos, hoje contando aí com na hora, com os 14 pontos que são de uma organização da sociedade civil, enfim, somando tudo, são 50 pontos. E a gente está aumentando aí, seja número de novos unidades da assistência social, seja a contratação de parceria. Por quê? Porque como eu falei, eu vim da iniciativa privada. Então, eu tenho o raciocínio de que é para ontem que que a gente tem que resolver um problema no poder público. E não esperar a construção, para depois colocar servidor, para depois isso. É pro agora. E agora, como é que resolve tudo muito rápido? Né? Então, a gente entrou com o macro, realizar. Só que é isso que eu estou te falando. Ainda assim tem muita gente no Distrito Federal passando fome. Ainda assim tem gente no Distrito Federal clamando pelo poder público, né, por um suporte para o mínimo de dignidade. E aí, Paula, você falou aqui da Ana Paula, que é a atual secretária da Assistência Social. A Ana Paula é aquela hora que a gente tem que ter outra pessoa que a gente olhe e ache ela mais forte do que a gente. Porque isso é o que dá força para a gente fazer mais. Né? Então, a Ana Paula, ela tem a minha idade, tem 2 filhos, ela já quase morreu aí umas 3 vezes. De verdade, ela teve um tumor no cérebro. É mesmo? E já estando na assistência social. Ela tem um filho de
pequeno com diabetes. Então ela teria tudo para falar assim, o quê? Eu vou ficar caçando confusão para minha cabeça, sendo xingada, né? Porque as pessoas, elas acham que no poder público é o gestor que não vê o problema. Só que não, a gente enxerga o problema, só que todos os ditames para tornar aquilo resolutivo é muito difícil. E aí a Ana Paula, eu saí da assistência social, a Ana Paula subiu e foi para cargo de secretária, hoje ela é a secretária da assistência social, né? Então ela está vivendo tudo que eu vivi lá atrás e sendo muito forte. Então às vezes quando ela fala assim para mim, ai, tá difícil, eu falo, tá difícil, mas a gente dá conta. É porque lá na frente, Caio, é isso que vai valer. Então eu sei que o poder público passa, né? Então pode ser que daqui a 4 anos isso tenha passado. Aí daqui a 4 anos eu vou olhar e vou falar, os últimos 8 anos da minha vida foram 8 anos significativos. Aí eu vou ter orgulho de chegar pro meu filho quando eu tiver lá uns meus 70 anos, ou sei lá, depois que eu já tiver morrido, dele olhar e falar assim, poxa, aqui minha mãe fez um trabalho assim. Nossa, aqui o meu pai foi governador, mas a minha mãe cuidou dessa parte. Então, assim, o meu maior orgulho hoje, a minha maior vontade é trabalhar pelas pessoas? Mas o meu lado materno me diz que esses 8 anos do Ibanez não podem ser insignificantes para mim enquanto ação. Porque eu estou dando exemplo tanto para outras mães de que... Por que eu estou querendo dizer, Paula? Eu vou dizer de uma forma mais breve. Eu hoje estou num patamar de vida confortável, né? E eu não precisaria, muitas das vezes, vocês que acompanharam os bastidores aí, ler determinados títulos ou determinadas matérias que foram pejorativos, né? Só eu sei o quão difícil foi, só eu sei o quanto eu ainda luto para melhorar, para transformar a assistência social. Isso te abatia quando você... batia no começo demais. Depois eu comecei a ignorar. Né, eu comecei a filtrar o que era uma crítica que realmente eu tinha que analisar para corrigir e o que era aquela crítica que era só para me humilhar, só para poder ver a pessoa lendo aquilo ali e se sentindo mal. Então, depois de um tempo, eu comecei a saber digerir esse tipo de situação. Mas é ruim, né, você ver estampado ali umas críticas que não correspondem àquilo que a gente sempre trabalha para poder melhorar. Então, eu me desafio, né, e quero contribuir por isso. Mas, enfim, eu quero ser exemplo tanto para outras mulheres ali de ação. Eu falo isso o tempo todo. Você falou de violência doméstica. É importante. Você falou de violência doméstica, né? A gente ainda vê muitas mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos pela dependência financeira. Não só pela dependência emocional. Às vezes, quando a idade está muito mais avançada, a mulher ela tem tanta dependência emocional quanto a financeira. Né? E o que eu falo sempre para as mulheres é isso, independente do poder aquisitivo. Se é poder aquisitivo alto ou se é um poder aquisitivo baixo. Isso a gente independente. vê em qualquer lugar, qualquer classe social. Exato, em qualquer classe social. Isso. Independente disso, esteja pronta para qualquer situação. Né, relacionamentos, e eu sou cristã, então assim, eu acredito muito ali no matrimônio, na força do matrimônio, né? Mas eu sempre digo para as mulheres, não podem estar sempre na mão ou à mercê da decisão de um homem. Você tem que estar pronta para qualquer situação. Em caso de falecimento, em caso de uma violência, você tiver que sair de algo. Então, o lado... E sempre quem vai falar muito aí é o lado profissional. Ah, Mayara, mas eu trabalho muito com muitas mulheres que escolhem ser donas de casa. E para mim é o serviço mais difícil que existe. Porque raramente ele é reconhecido. Então, se você escolheu ser dona de casa, cuidar do seu lar, dar toda a base para sua família, perfeito, louvável, admirável. Mas não deixe de se qualificar, não deixe de ter relações profissionais, porque se algo acontecer em determinado momento, você está pronta para se inserir no mercado. É isso. Mayara, a gente está chegando na reta final, já tem tempo. Já. Passa Nossa, rápido, mas eu né? não perguntei nem Calma, 10% mas só pra gente saber queria. que o nosso tempo tá que foi combinado, né? Não sai caro, Ele tá né? falando para eu falar pouco, viu, Paulo? Não é Chegou nada o disso. tempo. Justamente eu quero abordar outras questões também. A gente hoje vive uma grande patrulha digital aí, virtual, nas redes sociais. Você já foi vítima dessa patrulha várias vezes, recebeu até ofensas por conta de postagens. Como é que você lida com esse movimento da internet, no seu saber separar o perfil pessoal da Mayara ou o perfil da primeira-dama? Você acha que realmente a patrulha virtual ela é muito enérgica ou você reconhece que você errou em determinados momentos? Eu acho que a patrulha virtual, eu adorei esse nome, é muito enérgica. O fato que ficou conhecido foi porque no meio da crise da fila dos CRAS, né, pessoas ali dormindo, pernoitando ali para conseguir um benefício, eu fiz um vídeo que eu fazia todos os dias na internet,
todos os dias eu fazia, chegando no Buriti ou na secretaria, cantando uma música. Dependia muito do dia. E aí, um determinado dia, eu cheguei, cantei, aí cheguei e falei assim, pessoal, tá difícil. Se fosse fácil, já teriam resolvido. Aí virou uma chacota gigantesca. Então, muita gente usou desse momento como se eu, Maiara, estivesse zombando da dificuldade das pessoas que estavam ali na fila do CRAS, falando que se estivesse fácil, alguém já teria resolvido dentro do meu carro, considerado um carro de luxo. Aí, vamos lá. Aonde que eu estaria zombando de uma situação se eu estaria à frente? Eu fui, botei meu nome, a minha cara a tapa diante daquele problema. Em relação às filas dos CRAS, é o que eu falei sempre, elas sempre existiram. Então, quem é do jornalismo sabe que não tinha como fazer uma cobertura sem falar das filas dos CRAS. Naquele momento, ela estava mais evidência porque tinha passado 2 anos sem abertura física dos CRAS. Então, quando abriu as portas físicas, a população foi com tudo. Por quê? Porque o CRAS ele não se resume só a pagamento de benefício. A pessoa procura para ter todo tipo de informação de um serviço público. Então, tem gente que vai na ajuda do CRAS para saber, por exemplo, como matricular um filho. Eu estou dando um exemplo. Então, ali o servidor ele recebe todo tipo de questionamento. Então, muita gente começou a procurar. Mas ali eu já tinha atuado em nomeação, em novas construções, em chamamento de todo o governo para atuar junto à assistência social. Então, naquele momento, quando vieram aquelas críticas destrutivas, eu olhava para quem criticava e eu fiz isso muito na rede social, de abrir perfil por perfil para olhar. Porque a gente tem vontade de responder. E por vezes eu errei nisso. Em alguns momentos eu respondi. Fui ofensiva também com as pessoas. As pessoas me ofendiam e eu ia lá e também apertava o dedinho. Hoje eu já não tem determinadas situações que eu respondo, também não deixo barato. Mas você tinha ali uma estrutura por trás de você que fala, Maiara, não faz isso. Maiara, como assim? Como a gente vê em filme, né? Os filmes da Casa, as séries da Casa Branca, não tem? Fala, como assim você fez isso? Faz isso, recua, avança. Existe? Então, Paulo, existe a comunicação do governo. E eles ficam de olho em mim o tempo todo, né? Porque o Ibanez, ele não é da rede social. Que a Maiara vai aprontar hoje? Então eles ficam de olho o tempo todo. Maiara, não pode responder, não é assim e tudo. Só que o meu perfil é de também não deixar a pessoa sem entender o que é. Então, a pessoa, quando ela vai lá e critica e fala assim, Dondoca, você não tá vendo a fila do CRAS? Não, as pessoas estão passando fome, você tá aí desse jeito? Aí eu vou e falo, então, fulano, deixa eu te falar, desde o dia que a gente assumiu, a gente fez isso e aquilo. Então, se você tá falando isso, você tá desconhecendo também o que já foi construído. Existe uma... Aí eu ainda sou tendenciosa a tentar esclarecer. Porque a pessoa, quando ela vem com a afronta, pode ser que realmente ela não sabe o que aconteceu. E uma resposta minha, por vezes, eu já consegui aquebrantar corações. Várias vezes. De ficar ali horas e horas respondendo várias perguntas que a pessoa fazia, e uma hora ela falar assim, olha, apesar de não concordar com o governo, eu gostei do seu posicionamento. Eu achei que você foi justo em responder. Então, assim, eu consegui também trazer algumas pessoas. Mas o que eu aprendi hoje a fazer, Paula? Muita gente eu bloqueio. Sem nem pensar. Foi só para... Eu consigo identificar hoje quando é só para... sabe? Desestabilizar mesmo. Então, esse tipo de questão, né, em rede social, eu não penso mais, eu bloqueio e acabou. É difícil você desassociar ela, especialmente, né? Ela no cargo, né? Na sua função pública, né? Pública e de si mesma, né? Porque você é muito impetuosa, né? E eu acho que é isso, que esse também é o seu carisma. O Maiara, uma primeira dama que você pesquisou, que você se inspira, ou que você quer, de alguma maneira, trazer o legado dela para dentro da sua performance aqui? Não, então, eu confesso que eu não tenho nenhuma pessoa que eu olho e falo assim, eu vou seguir aqui mais ou menos essa identidade dela. Nenhuma. Jack Kennedy. Então, mas há 4 anos atrás, quando o Ibanez ganhou, eu fui fazer um estudo das primeiras damas. Então eu olhei, eu fiz um estudo, eu li sobre algumas atuações. Então cada uma tem ali a sua particularidade. A Michelle Obama, ela foi revolucionária no quesito atuação conjunta ao marido. A gente teve várias então, primeiras damas atuantes. Um feat com ela. Mas então, eu confesso a você que eu não sigo também muitas coisas que ela faz. Então, assim, o que eu... Se for para pegar de todas, juntando todas as primeiras damas ali, cada uma com seu papel, com a sua simbologia, né? Mesmo aquelas que a gente olha e julga que, nunca fez nada. Fez.
né? E foi referência. Então, vamos falar de Marcela Temer aqui no Brasil, porque é mais perto de quem está nos acompanhando. A Marcela Temer, ela foi muito criticada num primeiro momento, quando foi falar de linda, recatada e do lar. Mas, ao mesmo tempo, ela conseguiu também trazer a visibilidade da mulher ali dentro da família. Ela, né, não foi ela, mas a gestão do governo do marido dela trouxe o Criança Feliz no Brasil. Então, ela participou de uma forma muito tímida. Discreta, mas ela discreta. teve uma marca. Então, assim, cada uma tem a sua contribuição. Eu não tenho como fazer muito esse comparativo e nem quero fazer esse comparativo também aqui no Distrito Federal. Mas eu sou uma pessoa que eu consigo olhar para cada profissional e falar assim, aquilo ali é legal no Caio, aquilo ali é legal na Paula. E aí eu vou tentando ver o que eu poderia aplicar. Mas, Mayara, vocês têm uma condição financeira boa, né? Vocês têm um padrão de vida acima da média. E você relata várias situações aí que te incomodam. Você já pensou assim, ai, saco isso, eu quero largar tudo, vou jogar tudo isso todo mundo pro inferno. Eu não quero mais saber, não preciso disso. Não preciso disso, não preciso passar por isso. E aí? Já inúmeras vezes. Caio, então, eu sou cristã, eu já recebi essa profecia há muitos anos atrás. Então, quando aconteceu, me veio, sabe aquele famoso déjà vu que as pessoas falam? Eu falei assim, meu Deus, eu já vi isso. Então, era como se eu viesse aquele lembrete de falar exatamente isso. Eu tenho uma mãe que tem Parkinson, né? Minha mãe tem Parkinson severo. Hoje eu sou a única responsável pelos meus pais. E eu já falei do que eu já reclamei no passado e tudo. Então, assim, eu tenho um temor muito grande a Deus. Eu tenho um temor gigantesco. Eu morro de medo de não fazer algo e ele falar assim, poxa, eu confiei isso aqui em você. E você não fez nada. Porque, assim, é isso que eu estou te falando. Na minha vida deu um giro de 360. Né? Eu casei, minha formação toda pelo meu pai, mas eu casei com um homem rico. Então, assim, eu poderia estar vivendo uma vida super tranquila e pronto, e acabou. Eu não tinha nem que estar acompanhando ele, eu poderia estar com as minhas amigas, fazendo qualquer coisa, né? Mas, assim, eu tenho pessoas que eu brinquei na infância, pessoas que hoje passam fome. Aí eu falo, mesmo que ele não fosse da política, ele fosse só o meu marido, que tem um poder aquisitivo, tem um dos maiores escritórios de advocacia, mesmo assim, eu ainda seria uma pessoa atuante nessa área social. Mas somado a isso, ele se tornou governador. E o que significa ser governador para a população mais vulnerável? Uma população, né, profissionalmente as pessoas não gostam desse termo carente, mas a população, o povo que assiste a gente entende mais quando fala carente. Eles esperam muito um olhar humanitário. Não é só a gestão de políticas públicas, não é só a gestão financeira do governo. É o abraço, é o olhar para a esposa do governador e falar, poxa, essa mulher é diferente e eu me sinto parecida com ela. É possível isso. Então, assim, eu sou muito de ter medo. Então, quando eu olho e vejo a pessoa me xingando ali, minha vida exposta, a vida do meu filho exposta, eu falo, quer saber, me dá uma vontade. Todo dia eu penso nisso. Eu não vou fazer mais nada. Thalita, cancela essa agenda, eu não vou fazer mais nada, não. Mas aí, quando eu deito meu travesseiro na minha cama confortável, no meu lar confortável, olha, aí eu vou fazer minha oração, eu falo, tá bom, Deus, tá bom, só mais um pouco, são 4 anos, tá bom. Vou ter um pouquinho mais de paciência. E é isso, eu acredito muito isso, que a graça, quando ela é compartilhada, ela é multiplicada. Então, na minha vida sempre foi muito assim, né? Eu falei pra vocês que eu sonhei um dia ser servidora pública. Hoje eu contribuo para o governador nomear servidores públicos. Então eu sonhei em um dia viver uma vida estável. Hoje minha vida é muito mais do que estável do que aquilo que um dia eu sonhei. Então assim, se eu puder ajudar, enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu me deparei com pessoas que não precisam só de ajuda financeira. Essa ajuda mesmo de você olhar e poder ser exemplo para alguém é a maior ajuda que existe. Tem um juiz aqui no Distrito Federal, que eu tenho muito orgulho de falar da trajetória dele. O pai dele foi flanelinha, trabalhou no setor comercial sul, ele foi usuário da assistência social há muitos anos atrás. E aí o Ibanez foi fazer uma entrega para os flanelinhas do setor comercial sul, coletinham a identidade deles, né, para dar mais autonomia e segurança e tudo. E aí o juiz foi lá participar e foi discursar. Eu não entendi no começo, aí depois ele falou, olha, para mim isso é muito gratificante poder ver o governo fazendo isso, porque meu pai foi flanelinha, eu fui... E é isso, quando você é exemplo, outros flanelinhas, eles não estavam nem aí para o que o Ibanez falou, pelo que outras autoridades falaram. Mas aquele juiz era um deles. Os flanelinhas olharam e falaram assim, olha, é possível eu investir no meu filho.
Meu filho pode se tornar um juiz. Ou eu posso me tornar um juiz. Então, ser exemplo, para mim, é a maior política de assistência social. Então, a gente fala de geração de emprego, né? Porque hoje eu falo muito da assistência social porque eu estive à frente da assistência social. Mas mais do que só oferecer o mínimo para que a pessoa tenha o mínimo de dignidade para viver, é oferecer exemplos de superação. E você no seu cargo de mulher, né? Então, um exemplo feminino, isso tem um valor muito maior. E aí, falando um pouco disso, Maiara, você é uma grande gestora dentro da área pública. E como é que você é na sua casa? Você é uma gestora do lar? Como é que é a Maiara? Como é que é o final de semana do Matheus, do Ibanez? Você acorda e fala, oi amor, tá fazendo um dia lindo, o que a gente vai fazer? Então, como é que é a Maiara fora do Buriti e seus anexos? Então, isso é engraçado porque assim, quando o Ibanez era só advogado, um grande advogado, a gente casou oficialmente em 2019, mas a gente já estava casado. Então, nesse momento, eu comecei a olhar personalidades das mulheres da High Society de Brasília. Então, eu queria ser igual fulana, eu queria aprender a montar uma mesa igual Beltrana. Quem que você mapeava nessa época? Eu acompanhava muito, então, de montagem certamente. de mesa, de decoração ali para receber as pessoas. Eu gostava muito de acompanhar a Denise Gebrim, porque era uma pegada mais home mesmo, literalmente um lar docilar. Então, assim, eu queria muito ser aquilo. E eu treinei. Então, eu comecei a contratar personal organizer para minha casa para eu aprender a fazer as dobras, tudo bonitinho, milimetricamente calculado, organizadinho. Então, eu estava me programando para isso. Só que, nesse caminho, quando o Ibanez virou governador, que eu comecei a atuar, eu voltei a ser aquela Maiara de anos atrás. Então, hoje, eu ainda sou aquela que, às vezes, chega em casa depois que ele. Então, se tá faltando, sei lá, a cebola roxa para ele fazer um prato especial, e ele reclama para mim, porque eu sou a mulher da casa, né? Maiara, não estão comprando a cebola roxa, tô dando um exemplo. Não estão comprando a cebola roxa daqui. Eu falo, ai, Ibanez, também tô cansada, acabei de chegar. Então, assim, eu prefiro ser essa mulher que fala assim, não, tô cansada, não me enche a paciência, não. Então, vai lá comprar a cebola roxa. Compra você. Compra, manda comprar, então. Então, assim, hoje eu voltei a ser aquela Maiara lá de trás. Então, assim, eu gosto também disso. Na minha casa, quando eu te falei que me dividi, então eu nem sou uma mãe perfeita, eu não sou a profissional perfeita, eu não sou a esposa perfeita, eu não sou a dona de casa perfeita. Ora vai faltar a cebola roxa, ora o Matheus vai reclamar que a mamãe não estava ali para brincar, ora o Ibanez vai reclamar que eu não tô sendo aquela esposa que eu deveria estar sendo, ora a minha mãe vai reclamar que eu tô fria, que eu não tô conversando com ela, ora todo mundo vai reclamar que a Maiara tá falha em algum momento. E aí nessa hora, quando chega o final de semana, quer saber também? Então eu vou cuidar um pouco mais de mim. Então, assim, eu tenho uma personalidade diferente do Ibanez. O Ibanez, ele gosta muito de receber. Pelo Ibanez, a casa tá cheia 24 horas por dia, todos os dias da semana. E você consegue atender essa demanda? E eu já não sou assim. Eu já gosto de ter o meu cantinho, a minha vida bem restrita, de ter liberdade para andar na minha casa do jeito que eu quero. Então, assim, eu tive que aprender isso com ele, de não viver 100% o que eu gostaria de viver. Então, em casa, a gente não tem muita essa liberdade, porque a gente, o tempo todo, seja de visita, de todo mundo, né? Mas você participa, você organiza então, toda o que eu a aprendi, situação Paula? e aí, por vezes, eu doía dentro de mim eu ter que abrir mão do que eu gostaria para agradar também meu marido, de estar sempre ali pronta para receber as visitas dele, de estar sempre ali pronta para fazer sala, de estar sempre ali pronta para tudo. Aí, o que eu aprendi? A identificar momentos. Então, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu não abro mão de fazer o que eu tenho vontade de fazer. Então, eu sempre me coloco no papel de esposa. Então, via de regra, eu tenho que estar pronta ali para uma casa perfeita, para o meu filho estar perfeito, para tudo estar funcionando perfeitamente bem, para eu ser a primeira dama em que as pessoas vão entrar na minha casa e ver tudo arrumadinho. Mas vai ter dia que eu não vou suportar fazer uma presença agradável para os amigos do meu marido. E aí tá tudo bem, ele também já entendeu isso. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente é uma companhia agradável quando a gente é a gente de verdade. Então, eu sou assim, hoje dentro de casa, eu procuro ser sempre também o ombro do Ibanez. Então, muitas das vezes eu me coloco, e eu falo isso pro meu casamento, graças a Deus está muito bem também, porque eu participo do governo. Talvez se eu não participasse do governo, eu não tivesse a maturidade de entender ali a cabeça do Ibanez, as dores, as raivas, chata, né, e tudo. Então, como eu sei como é, muitas das vezes eu sou a calmaria dele, às vezes ele é a minha.
Então, vocês olham pro Ibanez, mas às vezes quem tem que dar uma segurada é ele me segurar. E é isso. Assim, é difícil ser o chato aqui do papel, porque a gente vai conversando tanta coisa. Mas acabou de verdade? A gente está com 50 minutos, Paula Santana, de conversa aqui. Aí eu quero 2 perguntas eu quero fazer. Uma, qual que é, como você chama o seu marido? Amor. Ele tem algum apelido na intimidade? Não, já teve no começo de relacionamento, namorico, né? Mas assim, depois do nosso casamento, eu fiquei uma mulher mais séria, né? Como é que eu vou olhar pro Ibanez fazer meus apelidinhos? Não, é amor. Vem cá, Mayara, outra coisa. A gente vem de um histórico recente de primeiras damas que não circulavam muito no meio social da cidade. Você quebrou isso e você faz isso até com uma certa desenvoltura. Você tem paciência para fazer esse mise-en-scène ali de ser só a esposa do governador, eu tenho que participar de tal evento, tenho que ir para tal evento, não sei o que, fazer. Porque você é muito à frente, assim, você é uma primeira-dama atuante na área social, que tem suas bandeiras, mas você também faz essa parte de cerimoniosa, assim, de protocolar. Você tem paciência? E aí, só fazendo um parênteses para você já costurar a resposta. Como você administra o seu guarda-roupa? Tanto de roupa, porque a gente tem a preocupação de repetir, de não repetir. O cabelo, que nem sempre está lindo, né? Nem sempre está limpo, nem lindo e limpo, né? E a história da maquiagem, às vezes você tem que estar, você começa com uma bolsa enorme, no final do dia tem que estar com uma bolsa pequena, aí você está de salto, desce para o tênis. Como é que você organiza? E a logística e a sua presença na sociedade, que é aqui em Brasília, é um ativo muito forte, né? Até porque Brasília tem várias sociedades, tem a sociedade em si, aí tem do mundo diplomático, tem até do próprio mundo político, tem do universo artístico, o do setor produtivo, né? Então são várias sociedades dentro de uma comunidade. Você é muito ativo em todas essas. Então, como que é ser mulher dentro de todo esse contexto? Então, quando a gente compara com outras primeiras damas, o que eu vou falar por mim, né? Eu sempre fui aquela que gostava de ver primeira dama intacta. Porque é agradável de ver. Você vê uma mulher ali bem arrumada, cabelo bem arrumado. Então, eu acompanhei as primeiras damas, quando eu acompanhava, era assim, aparecia uma toda linda, aparecia outra toda linda. Então, assim, por vezes, o que eu vejo? Vida real e expectativa de vida. Então, a expectativa, quando a pessoa não tem muita agenda, é ela sempre aparecer bem arrumada, com uma roupa que é diferente. Por quê? Porque ela raramente aparece. Então, quando a pessoa raramente aparece ali, ela vai aparecer perfeita. Mas eu sou aquela do dia a dia. Então, eu sou uma pessoa normal no dia a dia, que sai de casa correndo atrasada de manhã, que tem que, no meio do dia, tem que parar para buscar o filho, e aí já tem que estar preparada ali para o período da tarde, que vai emenda com o evento e tudo. Então, muitas das vezes, eu vou nas manobras. Tentar ali um pouco, pelos bastidores, arrumar mais ou menos ali, mas eu não consigo estar perfeita todos os dias. Aí vem a história da roupa. Tem um comentarista de Alagoas, né, que ele faz os bastidores da política nacional. Mas ele não faz os bastidores do telejornalismo ou jornalismo sério. Ele faz as brincadeiras com os políticos. E aí ele fez uma sobre uma roupa que eu repeti. Que ele foi falar isso, estava falando, olha aqui, a primeira-dama do Distrito Federal, mas ela já está repetindo roupa. Se eu fosse rica, eu não repetiria roupa. Aí começou a sair uma matéria falando sobre a primeira-dama do Distrito Federal repete roupa, alguma coisa nesse sentido, que eu não lembro direito. Saiu uma matéria sobre isso. E aí eu falei, gente, não tem como não repetir roupa se eu tô todos os dias aparecendo. Todos os dias nas redes sociais, todos os dias saindo nas ruas, então uma hora vai ter que repetir roupa. E que bom, né? Que bom que tá repetindo roupa, porque, enfim, como é que a gente chama? Uso consciente, né? Economia circular. Economia circular, uso consciente. Enfim, então, assim, gostaria de andar muito mais arrumada, de andar muito mais pronta. Absurda, né? Gostaria. As pessoas cobram. Mas, se eu conseguisse reduzir a minha agenda do cotidiano, certamente isso iria acontecer. Mas
com a correria do dia a dia, E agora eu com prefiro sala no Buriti? Como é que é? E agora com sala no Buriti? E agora com sala no Buriti, pois é. E querendo entrar em outras secretarias para contribuir. Maiara, Então, assim, acho que vai ser mais difícil me ver Caio vai me arrumada. matar, mas eu faço uma, depois você faz e a gente encerra, tá? Tá. Para os próximos 4 anos, você falou de erro, né? A gente converteu para resultado. Para os próximos 4 anos, falando das coisas que você acha que não foram frutíferas, o que você quer fazer de diferente com a Maiara, com o seu marido, com o seu filho e no governo? E aí eu já tentei começar a conversar internamente com a minha equipe, né, e com algumas pessoas que vão me abordando na rua. Eu não quero ficar sobrecarregada a ponto de me tornar insensível, de me tornar agressiva no meu ambiente de trabalho, porque quanto mais você está ali sendo sobrecarregada, você também tende a ser um pouco mais agressivo com o seu meio, seja no meio dentro de casa ou no meu ambiente de trabalho. Então, assim, o que eu aprendi? Eu sei hoje quais são as grandes mazelas da sociedade. Eu sei exatamente onde a população espera que o ibanês melhore e onde eu posso contribuir com ele nesse ponto. Então, eu já pontuei, eu quero essa e essa ação. Então, eu vou tentar não me sobrecarregar, eu vou tentar não atender todas as pessoas que procuram. Por quê? Porque eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Eu não consigo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa... nada. Por quê? Porque eu estou 100% sobrecarregada, ligando uma coisa à outra. Então, assim, nesses próximos 4 anos, eu já mentalizei o que eu tenho que contribuir com o ibanês. Então, fora isso, vai ser assim, é possível, eu vou dar conta de resolver, vamos marcar. Mas nos primeiros 4 anos eu atendia tudo e todos a qualquer momento, queria fazer todas as agendas, queria ir para todos os eventos que me convidaram, e eu não dei conta. Isso me deixou frustrada muitas das vezes. Então, assim, agora eu quero também não conseguir conviver com muitas mulheres, por exemplo, que são do terceiro setor, Paula, que poderiam ajudar e que me procuraram muito durante os primeiros 4 anos e que eu não consegui sequer fazer sala para essas mulheres. Pessoas que têm um poder aquisitivo considerável, altíssimo aqui no Distrito Federal, que poderia ajudar muito e que eu não consegui fazer sala, eu não consegui receber porque eu estava totalmente sobrecarregada em vários pontinhos pequenos. Então, assim, eu tenho uma bagagem extremamente experiente no serviço público, com assistência social. Então, por vezes, eu recebi a crítica e continuo recebendo do primeiro damismo. Eles não aceitam isso ainda do primeiro damismo. Mas é impossível você ser um bom assistente social, um bom médico, um bom advogado, um bom presidente, um deputado, qualquer profissão. É impossível você ser um bom profissional se junto você não tiver uma empatia, se junto você não tiver o seu lado humano, né, bem ali aflorado. Então, assim, por um momento, fiquei 2 anos e 4 meses sendo oficialmente a secretária da assistência social. Os próximos anos, eu pretendo ter assistência social como minha filha, vou continuar tendo ela aqui comigo, mas eu pretendo voltar a fazer o primeiro damismo, porque um dia eu tive medo de fazer o primeiro damismo, porque eu recebi tanta crítica, que eu falei, epa, sai, não quero esse primeiro damismo para mim também não. Mas agora, já experiente, eu falei, agora eu quero esse primeiro damismo, porque é o primeiro damismo que ele consegue humanizar o trato, ele consegue agregar. Eu acho que eu vou ser muito mais feliz quando a Ibanez acabar o mandato dele, eu conseguir falar assim, olha, eu coloquei a Paula para ajudar em determinada ação e ela ficou super emocionada. Eu coloquei o Caio para fazer tal situação e ele se sentiu grato de participar dessa ação. E aí várias mulheres, várias pessoas da população, do terceiro setor, sociedade civil, poderem participar junto comigo. Eu falo isso muito para as minhas amigas. Eu quero que vocês vivenciem o que eu também estou vivenciando. Porque na vida, gente, é isso que vale. O poder aquisitivo, ele é bom, proporciona muita coisa bacana. Mas a bagagem, a experiência de vida, o coraçãozinho bateu, o que você vai lembrar e falar assim... Nossa, há 20 anos atrás eu fiz uma ação que foi muito bacana, eu vi uma história, você sabe porque você já participou, né? Eu vi um menininho que falou assim pra mim e eu nunca vou esquecer o que esse menininho falou pra mim. É isso que vale, é isso que faz o coração bater e daqui a poucos anos a gente ri de determinadas situações. Falar em menininho, cabe mais um menininho aí nesse próximo mandato? Então, eu sou filha única, né, eu falo muito assim, Matheus, graças a Deus, ele já, né, ele tem outros 2 irmãos do primeiro relacionamento do Ibanez, não é da mesma idade, então assim, são mundos completamente diferentes, mas ele tem irmãos. Mas Maiara, eu gostaria de ter mais um filho, sim, ou uma filha, porque não é nem por conta só do Matheus, que eu acho que falta uma criança para ele brincar ali. Mas como ele já tem irmãos, mas assim, é porque eu sei o peso que é hoje para um filho único, né? É só eu e eu.
Então, assim, eu, sei lá, não sei o que o futuro o que vai prepara para mim. Então, eu espero ser uma idosa saudável, mas a gente nunca sabe. Então, eu pretendo nunca ser um peso pro meu filho, sabe? Então, assim, se eu puder hoje deixar alguém para dividir até intrigazinhas mesmo, isso também é saudável pro vida de irmão. Então, eu gostaria, sim, de ter mais um filho, com certeza. Maior, eu quero te agradecer muito aqui essa conversa. Vamos até brigar com o nosso diretor, Paula, do podcast, porque 1 hora só não dá, não, gente. O Léo fica cortando a gente. A gente fica aqui, ó, horas e horas conversando. Foi uma delícia receber você nessa estreia, nessa minha estreia aqui no GPS, minha casa nova. Tô agora junto com Paula Santana, com Rafa. Enfim, estou muito feliz. Muito obrigado por ter vindo. E antes de você encerrar, eu queria que você definisse Maiara em uma palavra e Ibanez em uma palavra. Vai ser difícil para você, mas tenta lá. Eu acho que nesse ponto nós temos a mesma palavra em comum. Eu vejo muito isso nele, que é a gratidão. Porque é isso que eu falei aqui. Quando a gente olha só para a nossa vida, para o nosso umbigo, não vale a pena a exposição. Eu falo isso porque o Ibanez, ele é um advogado extremamente conhecido, né, a população conhece, um homem que tem um poder aquisitivo muito alto. Mas pelo fato de ele ter entrado na política, as pessoas tendem a falar que tudo que ele conseguiu é fruto da política. Mas ao mesmo tempo eu vejo muito isso. A minha história de vida é muito parecida com a dele. Ele também é filho de 2 servidores públicos de classe média. Então, ele também passou dificuldade com o pai que teve problema de saúde. E o que eu vejo isso nele. Ele tem uma necessidade de retribuir tudo aquilo que ele tem. Tudo aquilo que ele pôde usufruir, viver e tem. Eu vejo isso nele. E comigo é a mesma situação. Eu sou tão grata por tudo que eu tenho, que eu me sentiria a pessoa mais egocêntrica mesmo, se eu não me colocasse à disposição para poder oferecer algo. E o que eu falo não é oferecer dinheiro, é oferecer resgate de autonomia. Opa, levanta, vamos embora, você pode. Excelente, é isso. Eu vejo isso nele e vejo isso em mim também. Gratidão. Bom, Maiara, muito obrigada. Continue com o seu protagonismo e a sua relevância, especialmente inspirando mulheres a serem o que elas gostariam e merecem ser. Obrigada. E você que acompanhou com a gente nosso podcast, muito obrigado pela sua companhia. É sempre bom tê-los aqui com a gente nesses bate-papos que a gente tem. E não perca, o próximo vem aí também, a gente vai te contar depois qual vai ser o nosso próximo convidado. Acompanhe aqui no GPS. Tchau.